A todos e todas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos discutir hoje o capítulo 5 do livro, né? Quem vai fazer a exposição é o professor Valmer, e quem vai nos ajudar aqui hoje na mediação é o professor Abel. O professor Aldo não está bem, ele infelizmente perdeu um amigo muito próximo e chegou há pouco do velório e está sem condições de fazer qualquer exposição. Então ele pediu, né, que nós o substituíssemos. O professor Abel, então, hoje vai fazer a mediação. A partir da próxima reunião, nós vamos fazer um rodízio com mediação, né? Da mesma forma como a gente faz com exposição, nós vamos fazer também com mediação. Tá bom? Então, hoje, o professor Abel, na próxima segunda-feira, nós vamos ver quem faz a mediação. Tá bom? Então, eu já passo a palavra ao professor Abel, para que ele se apresente e depois passe para o professor Valmer fazer a exposição. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, hoje, o professor Valmer vai fazer a nossa explanação e o capítulo que ele vai tratar é o capítulo 5º, cujo título é Pode a civilização egípcia ser de origem asiática? Então, esse é o capítulo 5º do PDF, cuja página é a página 195. Então, eu queria pedir para o professor se ele pudesse fazer uma apresentação de si próprio, comentar um pouquinho sobre, né? E depois dar a sequência quando quiser. Está me ouvindo bem? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Bom, é um prazer estar com vocês. Tem algumas semanas aí que eu não participei devido às atividades aí. E, bom, eu parabenizo todos por estar presente agora. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a nossa apresentação hoje. Bom, para quem que não me conhece, eu sei que tem novas pessoas que entram agora. Eu sou o Valner, eu sou formado em filosofia, também atualmente estou mestrando em filosofia também, pela Universidade Federal de Rondônia, e outros cursos técnicos ainda não falo, não precisa nem salientar tudo isso aí é o básico. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo, né, porque tem alguns pontos, eu não trago nenhum slide hoje, né, inicialmente, o capítulo 5, ele é bem provocativo, né? O professor Abel já começou a apresentação, né? O título vai dizer assim: pode a civilização egípcia ser de origem asiática? Eu não poderia nem fazer a apresentação, é melhor bater um papo agora, né? Para a gente discutir se realmente, ou seja, se pode, como Sheikh Anta Diop, ele fez uma crítica ao Hegel também, porque foi um dos primeiros a desafiar o pensamento hegeliano. Então, através da sua obra, foi fantástico isso. Quando eu li, digo, isso aí eu gostei, eu topei, tem nota 10, né? É isso aí que é interessante. Hoje, quase, né, teve uma discussão na sala de aula, porque é uma questão de cota e tal, mas porque é um fato que a pessoa não sabe realmente, né, a importância, né, de cada um, ou seja, o que é o ser o outro. Então, essa negação, esse complexo de inferioridade, no caso eurocêntrica,
que faz com que ele caracteriza um ser negro a um ser inferior, né? E ninguém entende isso. Isso leva como algo natural. Muita gente nasce, cresce com esse pensamento pessimista. E, portanto, que não é. Por falta de conhecimento, de leitura. E eu percebi muita coisa também. Tem muita gente ainda que não tem conhecimento sobre a filosofia africana, né? E o Sheikha, ele vai trazer realmente essa questão da origem da filosofia africana, o ser africano, a essência africana. E ele é bem, assim, provocativo. E como o autor fez também, o último autor que nós estudamos agora, que é o George James, eu não acho assim, tem pessoa que fala, ele foi bem, assim, eu não gosto de usar essa palavra, não vou nem dizer, é normal, é justo, é algo digno que Sheikha Anta Diop fez. E com isso, devido ao seu trabalho, ele foi perseguido, né? Como também seus seguidores, como Molefe Ket Azanti e os demais filósofos, ou seja, os intelectuais africanos. Também algumas pessoas aqui da América que tentam, né, trazer essas novas ideias. E eu tinha feito algumas anotações aí, e eu li por isso eu gosto de ler o Hegel, né? Porque ele é um autor muito pessimista, né, em relação à filosofia africana. E também eu gosto de ler o Sheikha Anta Diop porque desafiou esse pensamento racista ocidental. Então, de fato, ele foi justo, né? Eu vou começar aqui, bem no início. Depois a gente vai conversar se Sheikha Anta Diop estava errado ou não, né? A civilização egípcia pode ser de origem asiática. De acordo com Sheikha Anta Diop, não existe nenhum fato, né? Não existe nenhum tipo de argumento que faz com que, eu vou salientar de novo Hegel, né? Porque devido ao conhecimento científico, né, que foi evoluído, ou seja, no início da antiga África Negra, ele fala assim que os negros deveriam ser, não é de origem asiática, né? Então ele critica bastante esse ponto. Então não existe nenhuma civilização mais antiga do que a civilização egípcia. Ele vai trazer esse argumento. Ele fez uma comparação entre a civilização a Mesopotamia. Ele mostra que até a civilização mesopotâmia não é mais antigo do que a egípcia. Então, até que ponto os demais, né, vai desafiar esse argumento, porque ele traz realmente, justamente, de onde vem essa civilização. Ele começou dessa forma. Aqui, como em tudo o que o percebeu, é importante fazer a distinção entre o que pode ser deduzido. Essa dedução tem muito um argumento filosófico. Como você pode deduzir um tipo de argumento, né? Essa aí é lógica, certo? E a partir do exame rigoroso dos documentos históricos e o que é reivindicado por e para além desses documentos, contrário ao seu testemunho, para atribuir à civilização egípcia uma origem asiática ou qualquer outra estrangeira que seja, devemos capaz
devemos ser capazes de demonstrar a existência prévia de um berço da civilização fora do Egito. Quer dizer, não existe nenhuma, certo? Então, através dos documentos históricos, ele provou isso, chocou o pensamento, ou seja, as ideologias helocêntricas. Muita gente ficou revoltado por ele ter trazido essas verdades históricas. Eu lembrei, tem uma parte que ele fala assim, a filosofia africana vai ficar suspenso enquanto o filósofo africano não traz, ou seja, não escreve a história da África. Então, porque nenhum outro estrangeiro pode relatar a história da África. Ele foi bem justo nesse momento. Porque ninguém aceita isso também, que a África ser o berço da civilização. Certo? Ele fez uma citação aqui, ele citou um autor. Certo? Em nenhum outro lugar as condições naturais favoreceram o desenvolvimento de uma sociedade humana para a mesma extensão como no Egito. Em nenhum outro lugar nós encontramos uma indústria calculítica comparável em sua perfeição técnica. Me sinto muito, né? Agora porque estou adaptando com a filosofia africana. Quando eu digo assim, desde no ensino médio, a gente deveria ter conhecimento sobre a filosofia, porque senão a gente não ia pregar agora uma forma de reeducação, como o Jorge James quis. Estamos assim um pouco atrasado referente à filosofia africana. Não é a filosofia africana que está atrasada. Nós estamos. Vamos seguir nessa citação aqui. Ok. E, além disso, para além de algumas estações de idade interna na Palestina, nenhum vestígio do homem mais antigo do que 4.000 anos antes do Cristo existe na Síria ou Mesopotâmia. Ele até fez uma pergunta, né? O que nós encontramos lá? Ele fala assim, apenas a questão de eles é muito tradicional hoje em dia. Semana passada eu fui na Igreja Católica participar num evento, eu vi o pessoal estava mostrando como é que faz pratos assim com barro, né? Ele fala assim, existe essa questão de barro lá mesmo na Mesopotâmia, porque os egípcios era muito mais avançado do que o pessoal de lá. Vamos seguir por aqui. Por essa data, os egípcios tinham os pés no limiar da sua própria história. Então razoável atribuir esta evolução precoce dos primeiros habitantes do Egito para o seu próprio gênio e as condições excepcionais do Vale do Nilo. Isso aí é uma referência quanto para o mundo e para a filosofia egípcia. Como o Molefe disse, é uma referência a Kemet, ou seja, a Kemética. Falando desses nomes aí, são nomes atribuídos à egípcia, ou seja, a filosofia, a África Negra. Então, vamos seguir. Nada prova que foi devido à incursão das estranhas mais civilizadas. A própria existência de tais, ou pelo menos da sua civilização, continua para ser provada. Eu não tenho, né, nada a discordar com essa ideia. Então, nesse capítulo,
Sheikh Anta Diop confronta diretamente a hipótese de que a civilização egípcia poderia ter sido origem asiática ou não, né? É uma teoria que ele defendeu. Muitos estudiosos europeus do século XIX, XX, que argumentam sobre isso. E eu fiz algumas frases aqui, eu vou tentar, né, assimilar essas ideias, porque não é porque é muito complexo, porque é muita coisa que ele traz. Não dá para poder relatar de tudo que ele falou sobre essa provocação que ele fez, né? Diop argumenta que essa visão não se sustenta frente às evidências quanto linguístico, cultural, histórico, antropológico, ou mesmo arqueológicos. Não tem nenhum fato, nenhuma base científica que a civilização egípcia ou seja, é de origem asiática, certo? Então, ele fez uma crítica às teorias eurocêntricas, ele traz essas evidências linguísticas, antropológica, cultural e da religião. Ele foi bem direta, objetiva no seu argumento. Bom, realmente, durante esse período, Sheikh, ele traz uma... Desculpa, só um instante. Tá bom, desculpa aí, minha filha estava me atrapalhando um pouco. Bom, tem uma parte aqui, acho que é muito interessante, que eu grifei. Eu vou procurar aqui, né? Eu foquei muito mais nessas duas grandes civilizações que ele mencionou. A questão da civilização egípcia e Mesopotâmia, porque ele compara muito essas duas, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar a página aqui. Eu não achei, mas eu já achei a citação dele. Ele faz, a partir desses textos, é evidente que a sincronização da história egípcia e mesopotâmica é uma necessidade resultante de ideias e não de fatos, certo? E não de fatos. Falam em termos de ideologia, né? Em termos de base científica, não existe, entendeu? Então, ele faz essa comparação entre esses dois. A ideia motivante é ter sucesso em explicar o Egito pela Mesopotâmia. Certo? Esse aqui até coloquei de um artigo que estou escrevendo, né? Porque ele foi bem, assim, concreta e objetiva na sua argumentação. Ou seja, pela Ásia Ocidental. O habitat original dos indo-europeus, o anterior demonstra que, se permanecemos dentro do reino de fatos autênticos, nós somos forçados a ver a Mesopotâmia como uma filha tardiamente nascida no Egito. As relações da proto-história não implicam necessariamente a sincronização da história dos dois países. Como eu falei, ele traz muita coisa, muitos argumentos, muitas verdades nesse capítulo, porque esse capítulo está interligado com o anterior, certo? Por isso eu gostei da última apresentação. Eu não falei nada, mas eu gostei. Quando eu li, digo, olha, é uma continuação desse pensamento do Sheikh. Ele foi fundamental, defendeu realmente que não existe fato nenhuma que uma civilização é anterior à civilização da egípcia.
Eu não sei se eu pego muito tempo, né? Eu sei que a fala de vocês é muito importante também, ou seja, é muito relevante. Como eu falei, eu foquei nesses 2 pontos que ele traz essa ideia, porque ele traz também a questão da Ásia, né? É muita coisa, devido ao tempo, não dá para poder argumentar tudo, né? Então, eu voto sim que não existe, ou seja, a civilização egípcia não é vindo da Ásia, não é asiático. Então, se os grandes, vou fazer mais uma provocação, se os grandes filósofos gregos, né, estudaram na África Antiga, até que ponto que prova que a filosofia, ou seja, a civilização africana é vindo, ou seja, é trazido da Ásia? Que fundamento, que argumento que existe? Entendeu? Então, através dessas interrogações, a gente pode chegar a um ponto que ele provou realmente não existe um berço de qualquer outra civilização antes da África. E eu vou parar por aqui, eu sei que vai ter pergunta. Filosoficamente, as perguntas são mais importantes das respostas. Vamos copiar isso aqui, porque eu sei, tem um autor africano que está contra disso, e vamos, assim, fazendo essa forma epistêmica, né, de dialogar, de trazer as ideias, trazer mais ilustrações, até essa palavra também, ilustrar, vem de esclarecimento e tal. Então, como o professor que fez a introdução desse livro, eu esqueci o nome dele, Pedro, essa aí que é um dos nomes, Pedro, né, que eu lembrei. Ergimino. Exatamente. Então, eu li bastante a filosofia, eu estudei bastante sobre a África, sobre a filosofia africana, a civilização africana, a Europa também, que eu acabo descobrindo que existe exatamente um racismo epistêmico, né? Ele traz esse argumento. Tudo é uma questão do racismo. Eu vou parar por aqui, né? Estou no aguardo dos argumentos, das perguntas. Foi um tempo bem curtinho para a gente discutir bastante coisa importante sobre a África. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Valner. E aí ficamos aqui na espera, né, das perguntas que poderão por vir ser feitas, né? E que vão contribuir também. Mas, de antemão, queria agradecer a sua exposição, que foi muito legal, assim, bem fácil de entender, né, e profunda ao mesmo tempo. Então, fica aberto aí o pessoal que quiser fazer a pergunta. Só um minutinho, Eliana. A Eliana está dizendo aqui que está saindo, que faleceu um parente. Quero desejar meus sentimentos a ela, tá bom? E lembrar o pessoal que eu estou colocando lá no chat a lista de presença, tá bom? Para não deixar de assinar a lista de presença. É isso. Então, Preto Lindo, acho que é o primeiro e já pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Na verdade, eu gostaria só de ver aí, não sei se o professor Manuel está hoje aqui também, como também africano, o Dieudus. Quando a gente fala dessas primeiras civilizações, das mais antigas, qual é
a origem dessa civilização. Se ela não é asiática, e claro, a gente entra aí naquela lógica de que o berço da humanidade é a África, e aí está entre a Etiópia, Egito, esse pensamento. Quem são ou quais foram os povos que deram origem à população egípcia? De onde eles vieram? Quem são? Eu penso que isso é uma questão de aprofundamento, até porque o Kate Molefe-Assange, ele também está afirmando. Então, para nós que estamos fazendo estudo da filosofia africana com uma perspectiva de intervir na orientação filosófica, principalmente do Brasil, né, de onde vieram essas civilizações, como que a gente coloca no currículo nacional brasileiro o ensino de filosofia africana. Então é importante nós nos aprofundarmos nesses estudos, até para a produção do documento, a produção do texto histórico, do texto da lei que a gente quer implementar. Então é um pouco disso, e depois, se o professor puder dar mais uma discorrida nesta fala, ela será importante e interessante para nós. Axé a todos e todas. Obrigado, professor. Se quiser fazer uso, professor, da palavra. Como é que vai ser? Vai ter mais ou você tem que esperar o outro? Por enquanto, surgiu mais uma. Deusuíta levantou a mão. A Ana depois fez um comentário lá no chat, mas eu acho que já é respondendo. Vamos passar a palavra então a Deusuíta, e aí depois a gente vê no chat. Boa noite a todos. Estou aqui em Belém do Pará, e norte do Brasil. Então, Valner, eu vi você colocando aqui, lembrando do capítulo anterior, nós conversamos um pouquinho, no capítulo 4, sobre a origem. Teria se originado a civilização egípcia, né? A partir ali do delta do rio Nilo, delta do Nilo. E, então, eu não li o capítulo 5 que você está apresentando hoje. Normalmente eu ainda imprimo, mas o tempo não deu, uma pena que eu não li. Mas eu sigo com você no mesmo questionamento, interrogação, que realmente é o que nos move. Será que o delta do Nilo não tem essa grande, eu sei, talvez até esse princípio ali em volta dele, daquela região, do nascimento dessas primeiras origens da civilização, apesar de que nós vimos no capítulo anterior a dúvida de que, mesmo que houvesse essa origem, mas a terra, o terreno, tudo mais, não era assim tão capaz de manter, de preservar certas obras que mais tarde poderia dizer e confirmar. Nós vimos aquele trânsito do Baixo Egito para o Alto Egito, né? Então, e também a fala firme do Diop, falando que para se fazer história precisa realmente fazer com fundamentação. Não se faz história sem fundamentação. Eu fico também
com minha pouca leitura, questionando aí a questão da importância ali em volta do rio. Ali, não aquelas sociedades que viviam, né, pela própria situação de vida ali do Rio Nilo. Então, eu fico aqui também com essa dúvida, mas eu acho que o Rio Nilo ele teve uma contribuição muito importante, eu acho que por aí daria para começar a esclarecer mais se essas sociedades, se essas civilizações, elas vieram de que região? Como o quarto capítulo indicava de que regiões elas estavam vindo. Então, assim, eu paro também aqui, como você, mas eu acredito que esse esclarecimento e essa questão, ela move as nossas cabeças, principalmente a minha. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Professor, se você quiser responder, por enquanto acho que não tem mais nenhuma, né, Anil? Não, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Bom, sobre a questão do nosso colega aqui, é muito pertinente. Eu lembrei, eu estava lendo um livro que, deixa eu ver se eu acho aqui, só o título mesmo, né? Eu estou aqui na página 6, depois eu volto. O título do livro, que até eu recebi de vocês aqui no grupo, né? Alguém sugeriu, né? Os filósofos egípcios, vozes ancestrais africanas. Esse aqui é o livro do Molefi Ketchazanch. Ele traz alguns filósofos, né? Primeiro, ele fala de Imhotep. Então, ele mostra que esse autor, se a gente for pesquisar, né, ele viveu pelo menos por volta de 2.700 anos antes do Cristo, que ele salientou no livro. Quem é esse cara? Ele é um personagem histórico egípcio, tem uma grande importância, né? Ele era um arquiteto, um médico, sacerdote, e etc. E tem um legado, né, tanto da cultura egípcia e grega, como também do romano. Então, ele é equiparado aos gregos da cura. Eu vi aqui Asclépio, essa palavra eu não pesquisei para ver. Então, essas grandes influências, né, desses autores. Exemplo, quando a gente fala da América, de que país? Dessa forma, né? Essa pergunta. Quando a gente fala da América, de que país você fala? Quando você fala da África, de que país você fala? Da Europa, de que país você fala? De filosofia, de que filosofia você fala? A origem de filosofia, qual filosofia você fala? Então, nesse contexto, vamos dizer, filosoficamente, a filosofia áfrica foi negada. Ou seja, a filosofia egípcia foi negada. E vamos, assim, considerar como Imhotep é um grande autor, é um dos primeiros. Eu vou dar um pulo aqui no livro que eu salientei agora, na página 6, em PDF, porque aqui não está tendo nenhum tipo de página. Ele fala assim, aqui, a primeira personalidade registrada na história que lidou com questões de espaço, tempo, volume, natureza da doença, cuidado dos doentes, a mortalidade, a imortalidade humana. O segundo, tu vai ver que ele fala, até esse nome tá um pouco difícil para mim ler, né? Deixa eu tentar ler aqui. Taotep, não sei se está certo ou não. Alguém que sabe melhor pode
pode me corrigir. Esse segundo, ele fala assim, o antigo filósofo africano que produziu o primeiro ensinamento é um africano. Aqui só que não menciona aqui de que nacionalidade, como você sabe, quem é o Sheikh Anta Diop, onde que ele nasceu, tipo Jorge Padmore, onde que ele nasceu, entendeu? E esse aqui, eu preciso fazer uma pesquisa para ver de que país eles são da África. Esses dois primeiros, ó. É o primeiro que quer dizer não existe um antes dele, certo? O segundo, que fala assim, 2.414 anos antes do Cristo. Esse segundo, do livro da Molefe, que produziu o primeiro ensinamento ético sobre a vida dos idosos. Quando você fala de ética, o que você aprendeu? Né? Tu vê exatamente Kant, Platão e etc. E esses aqui ninguém sabe nada sobre eles. Então, essa forma da descolonização do pensamento, é bom a gente mergulha nesses autores para saber de onde vêm esses conhecimentos. Eu lembrei que, quando eu iniciei com vocês, tem uma palavra que é Tebas. Vocês sabem de onde vem essa palavra? Mate. Sabem, né? A maioria de vocês sabem. Então, quando você lê a filosofia, você vê o quê? A filosofia é o amor à sabedoria. Isso fica posto na cabeça de todo mundo. Então, o Vale do Nilo, então, tentando se adaptar com a pergunta da Deusuíta, o Vale do Nilo, então, foi uma parte, né, que foi reconhecido. Eu li apenas aqui, quando eu estava no ensino médio, eu conheci o quê? A maior, ou seja, a grande coisa da África é a questão o deserto lá da Saara. Só isso. Entendeu? Ninguém fala nada sobre o Vale do Nilo, a grande importância econômica, né, a beleza da natureza que tem lá. Certo? Então, é tudo isso, tudo uma forma que nós precisamos mergulhar um pouco mais e entender melhor, com profundidade, né, de que se trata, né, a filosofia e a filosofia africana em si. Bom, eu não sei se é uma pergunta dessa aí que vocês estavam esperando ou não. A gente pode aprofundar um pouquinho mais adiante. Era isso. Obrigado, professor. Carlos levantou a mão. Neuza, tem alguma pergunta aí no chat? Não tem pergunta. Tem 2 comentários. Posso ler antes, Carlos, por favor? Por favor. Eu vou ler o comentário da professora Ana Cláudia, que acho que ela está respondendo a pergunta do Aldacir. Deixa eu achar aqui de novo. Sim, o Aldacir pergunta, né, quais os povos que deram origem aos egípcios, né? E aí a professora, ela cita aqui os núbios, os semitas e mais um que infelizmente não lembro. Aí o professor Wellington completou, caldeus e cananeus. Aí o professor Manuel fez um comentário aqui que eu achei bastante pertinente também. Lembro-me que minha 2ª ou 3ª série ginasial, em 1971-72, o que seria hoje o Fundamental 2, ou a meu ou minha professora ou professora de História, com base no livro, afirmava: o Egito é uma dádiva do Nilo. Isso é muito comum, né? Se ouvir isso, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, né?
Então, eu também estou aqui refletindo sobre isso, né? Que você aprende, né, que a Mesopotâmia, a origem do nome, né, é região entre rios, né, Rio Tigres e Eufrates. Então, essas coisas marcam, né, no ensinamento, mas não se aprofunda, né? Pouco se fala realmente, ou nada praticamente. O que vem depois disso é um aprofundamento, mas na civilização mesopotâmia. Agora, um aprofundamento na civilização egípcia, né, a partir disso, né, que o Egito é uma dádiva do Nilo, você não tem, né? Você não tem. Então, eu acho que essa falta vem desde aí, né? Desde lá do ensino médio, do ensino fundamental, quando a gente aprende dessa forma, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Carlos. A palavra é sua. Não é nem bem uma pergunta, tá? É mais um comentário. Eu não sei a pronúncia correta do seu nome, professor. É de Eudos, isso mesmo? Ok, obrigado. Eu estou falando aqui de Ituiutaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, tá? Cidadezinha do interior, e estou aí com uma viagem marcada. Eu embarco para Moçambique no final de setembro, né? Graças a Deus fui selecionado num projeto, num processo de seleção, e vou ficar, concluir o meu doutorado na África. Então eu vou ficar lá 6 meses, onde eu vou poder ter oportunidade, minha intenção, de visitar as escolas de Maputo e conhecer um pouco do que é a filosofia na escola secundarista, né, em Maputo, e depois, quem sabe, escrever aí alguns contrapontos, né, que aproximam ou distanciam a filosofia no Brasil e a filosofia que é ensinada nas escolas secundaristas de Maputo. Então eu vou ficar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março em Maputo. E aí o que eu quero hoje aqui não é nem fazer bem perguntas, né, mas voltar um pouco na reflexão que é feita nesse livro, e em especial nesse capítulo, né. Eu destaco aí cerca de 4 pontos, mais ou menos, que eu acho que é interessante para a gente estar aprofundando. Primeiro, o Dilpe, ele consegue algo que a gente briga na filosofia brasileira há muito tempo, e às vezes até mesmo sem ter esse contato com as obras do Dilpe, que é esse processo de descolonização, primeiro, do saber histórico e epistemológico, né? A gente tem muito forte nas nossas formações, e aí vamos pegar aqui o nosso viés, que é a filosofia, os nossos cânones filosóficos, eles trazem aliás, nem trazem África, né? Mas se a gente volta dos nossos livros de história, de geografia, quando trazem a África nos seus textos didáticos, trazem uma África folclórica, né? Ainda hoje, a gente tem aí lançamento de novos livros didáticos, mas a gente ainda tem um livro que não é muito epistemológico. Pode trazer um ou outro texto que dialoga, mas se a gente for analisar a fundo os livros de história, geografia, filosofia que estão sendo lançados no Brasil para o ensino das áreas de humanas como um todo no ensino médio, ainda não tem esse processo de descolonização do saber histórico e epistemológico. E aí eu chamo para a questão epistemológica, porque como nós somos da área de filosofia, a gente ainda tem uma visão que nos coloca como sendo o centro, o berço da racionalidade na academia, né? Então, o filósofo não é aquele que, nossa, cuidado, é o cara que pensa, é a cara que pensa, né? Então tem que tomar cuidado para não ficar doido, doida, né? Então ainda tem essa visão sobre nós dentro da filosofia. E aí quando eu chamo para... nós precisamos discutir que a África, que Egito e várias outras regiões dentro do continente africano são provas de racionalidade, são lugares de racionalidade, né? E eu acho que o Dilpe faz muito bem isso nesse livro, né? Provando, não, o Egito é racional, é berço da racionalidade da humanidade como um todo, e a gente precisa reconhecê-lo, não só por causa da sua história, cultura, mas por causa das várias
formas de conhecimento que surgiram no Egito e que foram, vou usar essa palavra entre aspas, mas é a que eu considero sequestradas e levadas para outros lugares, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, as ideias que foram registradas, escritas por Platão, Aristóteles e outros filósofos, antes até do Platão e do Aristóteles, e pós eles, no período clássico, são ideias que já existiam no Egito, em outras regiões da África, e que, no entanto, é do nosso berço africano a oralidade, né? E lá, na Grécia, deixaram de ser oralidade para ser registros, né? Silábicos, né? E aí, como registros silábicos, nós vamos ter, por ter sido registrado, reconhecido como paternidade, vamos usar assim, maternidade, esse lugar como berço da humanidade, da inteligência, da racionalidade, a Grécia e não a África. Então, eu acredito que na academia, mais do que nunca, a gente tem que brigar por esse reconhecimento epistemológico e não o reconhecimento epistemológico gráfico, porque muitas das coisas não chegam ainda como registro de memória ou registro de oralidade, né? E aí a gente ainda tem uma academia que valoriza só a escrita e não o oral. E aí, Egito, por exemplo, a gente não tem os cálculos matemáticos das pirâmides bem descritos, mas a gente tem registros em histórias e mitos desses cálculos, dessas infinitas formas de se aprender o conhecimento matemático através da oralidade e não da escrita. E aí, por isso, eu chamo a atenção. Outra coisa que eu queria trazer, né, já trouxe um pouco dessa questão da descolonização epistêmica e não só histórica, que é do Dilpe, não é minha, mas que eu reconheço e valorizo, esse esforço que ele tem nesse livro de fazer uma reconstrução identitária africana, né, e recordando, né, existe no universo, por causa do eurocentrismo, um apagamento histórico das contribuições da África. E várias descobertas científicas até agora, da modernidade, têm feito aí esse recontar da história, né? A própria Luzia, né, ao ser descoberta e trazida para evolução científica, mostra essa humanidade, né? Como que eu posso, então, ver esse novo berço da humanidade. E aí há um reconhecimento científico, não, então a África é o berço da humanidade. Beleza, eu reconheço e aceito. Mas não reconheço e aceito como sendo o berço da racionalidade. E quando o Dilpe escreve esse livro, ele está fazendo mais do que reconhecê-la como berço da humanidade. Ele está reconhecendo que não existe essa inferiorização dos povos negros, e principalmente dos povos egípcios, né? Reconhecer o povo egípcio como negro, e já que a Europa reconhece o Egito como um berço de grandes ideias, né, principalmente na área das exatas e da medicina, né, por causa da mumificação até, e das próprias construções egípcias das pirâmides, né? Então há um reconhecimento de que o Egito é um berço, de que o Nilo é um berço, de que há um conhecimento agrícola, matemático, científico, mas aí não. Bom, eu reconheço o Egito como sendo berço de inteligência, de racionalidade, mas não reconheço o Egito como sendo África, como sendo negro, como sendo negra. Então, eu queria chamar a atenção, era para isso. Não sei se me fiz entender, mas eu queria chamar a atenção e a grande contribuição desse pensador, que é o Dilpe, para que a gente reconheça, opa, peraí, aqui há racionalidade. Eu preciso reconhecer que existe no Egito racionalidade, conhecimento, epistemologia, identidade, cultura e em diversos campos da ciência. Então eu preciso reconhecer que essa ciência, esse conhecimento, que já é conhecido por outros conhecimentos, por outras áreas da ciência, como sendo conhecimento, mas aí tentam distanciar, não é conhecimento, mas não é negro. E o que ele faz não, é conhecimento, é negro, é africano, não tem como vocês separarem isso da geografia, né, do Egito.
Não tem como separar, tirar o Egito da África, e não só pela questão geográfica, mas também pela questão cultural e histórica. Desculpa se estendi, mas é que eu queria pontuar bem. Obrigado. Nós é que agradecemos. Ficou muito legal, sim. Deu para entender muito bem, viu, professor? Agradecemos a contribuição. Muito legal. Antes de dar a palavra para o Diego, Marcos tem uma pergunta, a Ana também está escrita. Tem mais alguém, Neuza? Então, se me permite, um minutinho só. Primeiro, eu quero parabenizar o Carlos, tá, por essa grande conquista de poder ir para Maputo, tá, e continuar seus estudos lá. Eu fico muito feliz, né? Você sabe disso. E o professor Manuel Gomani, que está com a gente aqui já há algum tempo, né? Ele foi para Maputo a semana passada. E aí espero que você encontre com ele lá, tá bom? E também com o professor Egimino, tá bom? E leve o nosso abraço aqui e a nossa grande admiração pelos dois. Tá bom? É isso. E será um prazer, Neuza. Tá bom? A Ana havia levantado a mão e aí depois ela caiu e abaixou. Então, é a Ana primeiro, depois o Túlio e depois o Dr. Jaime. Tá bom? Eu vou tentar falar, porque eu estou afônica. Mas eu quero muito agradecer a tua explanação, Tilton. Como que fala certinho? Por gentileza, Dilton? Valer Jesus. Vale. Então, eu vou ficar no Valer mesmo. Tá bom? Porque também me ajudou a pensar em algumas questões. Primeiro, que quando nós falamos de continente africano em berço da humanidade, sim, Egito como berço da humanidade, principalmente pelo Vale do Rio Nilo, né? E aí a gente tem que lembrar que nesse vale também floresceram outros reinos e compartilharam conhecimentos com os egípcios na época. E eu lembro do reino de Cush, acho que é essa a forma de pronúncia, que ficava ao sul, né, e que compartilhou muitos saberes, muito conhecimento, mas era um povo de mais ligado à guerra, né? Eram civilizações extremamente complexas, né? Então, a gente tem que lembrar que quando nós falamos de continente africano, nós estamos falando de inúmeros reinos, com muita potência, com muita força, com muito conhecimento, que foi apagado, né? E que tem que ser resgatado da mesma forma como hoje nós estamos lutando para resgatar os saberes do Egito. Quando nós pensamos nesse saber egípcio, nós temos que lembrar que, para além de ser o berço da humanidade, né, ele tem relação com os núbios, que também eram outro reino muito potente, muito forte. Então, a África é berço de reinos, né? Nós temos que começar a pensar nessa pluralidade de um continente com muito conhecimento escondido ainda hoje, né? E aí nós temos que lembrar que existiu posteriormente muita troca com o continente asiático, que foram estabelecidas outras relações que não vieram de lá, né, que o conhecimento começa em África, mas que posteriormente existe essa troca entre o continente africano e o continente asiático. Por quê? Porque o continente europeu estava mergulhado nas trevas, né? Era um continente empobrecido culturalmente, era um continente, Europa era um continente
doente, fragilizado e culturalmente muito empobrecido, que precisou ir buscar o conhecimento em África para que a Grécia florescesse. E tudo isso, quando acontece, então, o processo de colonização, tudo isso é apagado, né? Tudo isso é virado do avesso, e literalmente o mapa é virado do avesso e é colocado a Europa como centro do mundo, né? Isso é um processo de colonização também, a gente tem que lembrar que mapa geográfico é processo de colonização, né? E que teve mudança no mapa, tem estudiosos que falam isso, mas não vou entrar aqui no mérito. Então, eu achei muito interessante a tua explanação, e eu nunca tinha ouvido Carlos falar Diup, agora eu vou aprender a falar, tá? A gente aqui é portuguesa e fala Diop, né? Então, é Diup, tá? Então, eu considero que nós temos que aprender muito, né, gente? Que nós temos que, Deuswita, decolonizar o nosso pensamento de uma forma muito ampla, né? E compreender que o mundo não é isso que ensinaram para a gente. Obrigada, tchau, e já falei muito, para quem está sem voz. Nada, muito bem, professor. Só contribui. Né? Obrigado, então. Neuza, mais alguém ou já podemos passar para o Valner? O Marco Túlio e depois o Jaime. Tá certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É muito, muito bom, né? Estar mais uma vez aqui. Aí eu levantei a mão agora justamente por conta de ouvir a fala do Carlos, né? Sempre a palavra epistemologia, ela acaba me suscitando algumas reflexões. E parabéns, Carlos, eu não estava sabendo da sua conquista, muito, muito legal, parabéns, vai ser muito da hora, vai ser muito da hora. Os meninos lá, você viu lá no grupo, tiveram uma experiência muito boa lá em Maputo, eu acredito que você também vai ter uma experiência muito, muito boa, e ainda mais dado o seu objeto de pesquisa, né, que é a história do seu próprio avô. Eu acho isso interessante demais, a gente transformar em objeto de pesquisa a nossa própria vivência. Eu acho que é fundamental isso, principalmente para quem trabalha filosofia e epistemologia africana. Primeiro, voltando uma fala lá do Dields, né, falando assim, porque a gente estuda pouco, né, filosofia africana, no início, quando ele fala lá da fala dele, né, realmente, o Dields, a gente, primeiro, existem dois campos, né, de ação. Primeiro é o campo de reivindicação, porque é preciso fazer uma reivindicação, precisa mostrar que há um conhecimento, que há uma história que foi negligenciada, negada, apagada, e reivindicar o espaço discursivo do povo negro, para que o povo negro possa conseguir contar a sua história e contar os seus saberes, e como esses saberes eles impactaram na construção da nossa sociedade. E o segundo ponto é o ponto propositivo, que é a partir do momento que a gente começa a propor realmente como esses saberes transformam a nossa realidade. Em determinado ponto, até a época, aí, por exemplo, principalmente na época do George James, do Diop, do Fanon, eles ficavam muito no campo reivindicatório, justamente porque eles precisavam reivindicar a existência para poder depois propor alguma coisa. Então, hoje, talvez a gente esteja num campo num tempo mais privilegiado, que é o campo da proposição, da gente poder começar a mostrar como a filosofia africana ela tem um outro tipo de cosmovisão que gera um outro tipo de epistemologia, e que a gente não precisa ficar baseado nas formas eurocêntricas de investigação do mundo, porque elas não são as únicas. Então, é exatamente isso que eles abrem para todos nós, o Diop, o Fanon, o George James, de que há outros modos de pensar que não esses baseados no eurocentrismo, nessa racionalidade analítica, que a gente pode pensar outras formas de organização do conhecimento que não sejam essas. E aí a gente tem que trabalhar isso agora também no campo propositivo, porque não dá para ficar só no campo reivindicativo, né? É importante a gente reivindicar, porque a gente está lutando por sobrevivência o tempo inteiro,
mas em determinados momentos a gente também, principalmente quando a gente está em diálogo com os nós, a gente mostrar que a gente também tem proposições, e quais são essas vias que nos levam a esses outros pensamentos, que a gente não fique só na defesa, mas agora no ataque, na mudança concreta da realidade, né? Então, assim, por exemplo, aqui no Brasil despontou de uma forma muito grande um pensamento baseado na perspectiva de Exu, e eu acho isso excepcional, assim, como a gente conseguiu sair, ainda que de forma muito marginal, isso ainda esteja de forma muito marginal, mas que a gente ainda agora, a partir desse momento, consiga propor epistemologias brasileiras, afro-brasileiras, baseadas numa perspectiva iorubá, e que desconstrói totalmente essa concepção analítica da racionalidade europeia e que busca uma outra organização de mundo. E aí, quando o Carlos fala de epistemologia, é bom lembrar que quando o Diop escreve, Diop está escrevendo na França, e o Diop ele é colega de grandes intelectuais franceses, como, por exemplo, o Gaston Bachelard. E o Gaston Bachelard ele faz uma proposição de uma outra metodologia da pesquisa científica, porque, como a gente já falou isso reiteradamente, depois do pós-Segunda Guerra, houve a necessidade de se pensar como que a ciência se estruturaria, porque a ciência acabou gerando eventos cruéis, como a bomba atômica e o nazismo. Então, assim, a gente tem que pensar, a investigação filosófica e científica, ela vai continuar sendo baseada nisso? É possível a neutralidade científica? E há todo um movimento filosófico para poder condenar isso e questionar. Não há neutralidade. Muitas das vezes, o que se foi feito até hoje, na verdade, é parte de um grande subjetivismo. E, ironicamente, apesar de todo esse movimento para poder condenar esse espírito científico que era baseado numa falsa objetividade, o Diop foi vítima justamente daquilo que as pessoas estavam condenando. Ou seja, o Diop tentou propor uma outra leitura de mundo a partir da África e principalmente a partir de um pesquisador que ele é africano, ele viveu naquele contexto, ele tem autoridade para poder falar sobre aquilo, e aí ele declara isso, mas quando ele vai falar, os colegas deles que deveriam defender não defendem. E isso é completamente contraditório, é extremamente incoerente com aquilo que estava se propondo de estabelecer um novo tipo de investigação científica e filosófica que entendesse que não se pode fazer ciência e nem investigação filosófica sem um determinado grau de subjetividade. E exatamente os cientistas, os antropólogos e os etnólogos e egiptólogos inglês e francês, eles não conseguiam ver a própria ignorância e a própria incoerência deles de que eles estavam suscetíveis a essa subjetividade e que quando eles condenam o Diop por publicar a obra dele, eles estão reproduzindo aquilo que eles estavam criticando, de que essa pretensão de objetividade ela é falsa, essa pretensão de neutralidade ela é falsa. Então, o Diop faz uma investigação magistral com uma propriedade metodológica gigantesca, tanto é que ele tem 5 capítulos investigando, olha, qual a relação da Ásia, qual a relação do Delta, qual a relação dos egípcios com o grego. Então, ele analisa todas as diferentes perspectivas para poder condensar um quadro muito denso, muito denso. E mesmo assim, ele não é aceito dentro da academia, dentro do campo científico. Por quê? Porque ele não era branco. Porque ele estava tentando romper, mas ele não tinha o poder discursivo de romper com aquilo. Então, acho que isso é um dos grandes ensinamentos que esse livro nos deixa, é que por mais que você tenha conhecimento, por mais que você domine metodologicamente alguma coisa, se você não tiver o domínio discursivo, ou seja, do espaço político, você não vai ser capaz de fazer as mudanças. Então, o Diop falou que lá ficou guardado da mesma forma como o George James falou e ficou guardado, mas isso só foi reverberar a partir do momento em que a gente conseguiu reivindicar o espaço discursivo e agora a gente pode proposicionar. Porque naquela época, mesmo ele tendo feito coisas que estavam totalmente de acordo com o espírito investigativo, filosófico e científico da época, principalmente francês e inglês,
ele não foi aceito. Por quê? Justamente por conta de racismo. Isso é muito claro. Porque o trabalho dele é extremamente denso, conceitual e tem uma profundidade que é difícil você ver em outros trabalhos. Então, por quê? Exatamente porque ele não era francês. Outro ponto é sobre a questão da civilização, né? Quem iniciou quem deu origem, né? Quem influenciou a origem da civilização egípcia. Só para ter um entendimento, é que, por exemplo, os egípcios eles dominaram mais ou menos por 10 mil anos o Nilo, né? O vale do rio Nilo. Até, eles só foram realmente ser mais colonizados, principalmente depois da chegada dos romanos. O que difere os egípcios dos outros povos, como, por exemplo, os núbios, que realmente são povos, são mais etnias, e por que os egípcios se tornaram uma civilização foi justamente a capacidade deles de reunir essa grande diversidade, porque o conceito de civilização ele é um pouco mais complexo do que o conceito de, por exemplo, de povos ou até mesmo reinos, porque os reinos, às vezes, eles são menores. E aí o que acontece? Os egípcios eles conseguiram se estabelecer de uma forma sedentária, ou seja, eles não precisavam mais ficar vagando, eles não eram mais nômades, e a partir do momento que eles se estabelecem a agricultura, eles também conseguem desenvolver uma determinada tipo de cultura e isso acaba impactando toda uma região e isso transforma eles em civilização. Então, lógico, tem vários povos que afetam a construção da identidade egípcia, no entanto, o Egito se diferencia das demais povos e reinos ao redor dele justamente pela capacidade de se tornar um povo sedentário que dominou a agricultura e a cultura e estabeleceu um determinado administração com relação a toda essa diferença e expande isso para todo o povo. Então, isso é importante a gente delimitar isso, porque apesar dos outros impactarem, eles não eram civilizações estabelecidas como o Egito, porque eles não tinham desenvolvido tecnologia tanto quanto o Egito. Então, isso remonta muito mais de, por exemplo, 10 mil anos atrás. A construção das pirâmides, ela é 5, 6 mil anos antes de Cristo. Então, é algo muito grande. Então, é preciso entender que há diferentes dinastias no Egito, que elas foram impactadas por diferentes povos, mas que o que favoreceu em grande parte o desenvolvimento de uma intelectualidade e de uma civilização bem condensada no Egito foi os elementos naturais que possibilitaram a construção da agricultura e o rio que possibilitava também o transporte e os meios de comunicação. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Obrigado, grande contribuição. Ajudou muito o entendimento. Aí temos o Jaime e temos Preto Lindo, né, pela segunda vez. Então, a palavra está com o Jaime. Fazendo favor, Jaime. Bom, antes de tudo, eu quero dar uma boa noite a todos e a todas. Parabenizar. Me sinto muito bem participar desse grupo e estar aprendendo, né? Parabenizar o expositor, o professor Gildas. E eu queria fazer... bom, antes de tudo, eu vou repetir o que eu tenho repetido, porque às vezes pode não ter alguém aí que não saiba, e às vezes eu, como um aprendiz aqui, muito novo aprendiz aqui, dentro dessa cátedra que é exposta aqui, então, e eu não sou, né, não estudei filosofia, eu venho aí, é por isso que eu queria falar, eu sou um advogado, a minha formação é que a gente tem a filosofia do direito lá, né, que é bastante baseada no positivismo, né, mas tudo isso é pós, né, e tem as suas raízes ali, muito nas coisas, a filosofia que a gente aprende é só da Grécia, então eu quero dizer o seguinte, eu sou muito cru aqui, né, mas eu queria, como eu tenho essa formação, e é muito difícil, né, você quer unir as coisas.
E a gente, por exemplo, fala assim, aí é o ponto que eu queria primeiro expor, né, o que eu sou, para que vocês entendam, né, se eu cometer alguma gafe aí, por favor, me corrijam, mas é uma pergunta mesmo. A gente tem na história aí, o pouco que eu tenho que aprendido aqui, que é a história da filosofia africana, ela vem de tempos e tempos atrás, né? Antes mesmo da Alexandria, né? Que é ali com o Alexandre e tudo mais, né? E a parte que eu estudei, que é da filosofia grega ali, né? Tem toda a mitologia grega, que vai até o século IV antes de Cristo, depois vem os pré-socráticos, depois os socráticos, e etc., e aí vem a minha base, né? Então, tem essa mitologia grega. E eu queria falar só mais um pedaço, já foi falado, a professora Neuza falou aí da Mesopotâmia, né? Outras pessoas também falaram. No século XX, antes de Cristo também, paralelamente, vem aí o Abraão, que é o considerado, segundo a Bíblia, né? A Bíblia aí, que é vendida aí, é considerado o pai dos cristãos, dos judeus, né? Do povo hebreu e do povo aí árabe, não é árabe, do muçulmano, né? Que árabe tem cristão árabe. Então, a minha pergunta é a seguinte: em primeiro lugar, eu estou aprendendo com vocês. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente aprende, na minha formação, a gente aprende que não tem provas, né, quando se fala dessas coisas. Então, autores falam que não existe provas ali, né? Eu sei que tem o contexto ali da Alexandria e etc. Mas eu queria saber como que isso daí evolui como um todo, caminhando, se era caminhando paralelamente, porque vem uma cultura através de Abraão, vem uma cultura através da mitologia grega, né? Que é precedida, que é sucedida ali pelos pré-socráticos, e tem toda essa cultura. Eu queria saber se tem alguma comunicação entre elas e como que isso daí impacta na evolução do nosso todo, sabendo que é através de guerra mesmo que o eurocentrismo coloca, né, para a gente, impõe para a gente essa cultura aí greco e depois romana, né, cultura greco-romana. Mas saber se tinha alguma comunicação e como a gente entender isso daí tudo. Eu não sei se eu consegui me expressar, porque o meu conhecimento também é limitado perto de vocês, né? Aqui eu estou aprendendo com vocês, mas para que essa minha pergunta? Até para a gente poder provar isso daí e estender e materializar isso, né? O professor Marcos Túlio falou que a questão do discurso é muito importante, então isso chama a atenção também, para não ter, já encerrando, né, para não ter aquela coisa, seu simplismo, né, não tem prova, disso daí, ser aquele simplismo, não existe prova disso daí, né, a gente não quer escutar isso, a gente quer entender, é por isso. Obrigado, desculpa, e obrigado pela paciência aí, e eu estou só um mero aprendiz aqui ainda, quero entender. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito boa a sua contribuição, mas sempre lembrando que aqui todos nós somos amantes do saber, né? Todos nós queremos sempre aprender, estamos buscando cada vez mais conhecimento, né? Não temos ainda o conjunto da obra, estamos, né, passo a passo, todo mundo junto. Né? Aí o Preto Lindo... Muito rapidamente, queria só duas questões. Uma é que é importante a gente lembrar que esses mesmos autores, principalmente que nós estamos estudando agora, o Sheikh Anta Diop,
ele descobre que ele é negro na França, porque até então, lá no país deles, era uma população humana, né? E depois dessa partilha da África, em que fez a divisão dos povos, esses intelectuais, ao saírem dos seus países e vir para a Inglaterra, França, Alemanha, etc., para estudar, eles, a partir do racismo, eles descobrem que eles são negros. E aí começa uma outra visão. E aí o Sheik, ele vai escrever isso, portanto, ele é um grande influenciador da libertação dos povos do país dele, inclusive do povo de Moçambique. Como nós estudamos recentemente, Moçambique só foi emancipado e separado de Portugal nos anos 60. Então, ou seja, tem a minha idade, 60 e poucos anos. Essa situação a gente precisa ter muita tranquilidade para debater. E outro ponto que é para eu concluir, quando a gente fala de origem, nós negros brasileiros, nós não sabemos a nossa origem, porque eles nos separaram, eles nos dividiram. Então eu tenho falado que eles nos coisificaram, nos desalmaram, né? Tiraram a nossa alma, tiraram a nossa essência, nos coisificaram e nos desumanizaram. Então isso a gente tem que ter isso com muita tranquilidade no debate, para que a gente saiba, por exemplo, quem não conheceu avô, vó, bisavó, dentre nós, acho que pouquíssimo de nós negros temos esse conhecimento. Então, qual é a sua origem? De onde veio o pai do seu pai? Eu, por exemplo, não sei. Né? Então, a gente tem essa dificuldade. E aí, concluindo mesmo agora, eu vou dizer a vocês o seguinte, teve um companheiro que falou ainda há pouco, mas só para a gente não perder a nossa percepção, quando a gente conseguiu colocar uma lei 10.639 no Congresso Nacional, aprovada pelo presidente Lula em 2003, quando assumiu, 2005, se eu não me engano, até hoje nós não conseguimos implementar essa lei nas escolas. Por quê? Porque nós enfrentamos um racismo cotidiano, um racismo religioso, o racismo que produz esse tipo de divisão, né? E aí, a gente bate de frente, principalmente com os neopentecostalistas, e aí nós vamos voltar lá nos saduceus, nos caldeus, nos jebuseus, nesse grupo, né? Que é quem dissipa. Então a gente vai ter aí um pessoal que vai falar a partir do momento de que o povo hebreu, ele é o povo eleito. Eu tenho feito essa pergunta: quem os elegeu e para que os elegeram? Mas a gente cansa de ouvir hoje, a gente está sempre ouvindo que o povo hebreu é o povo eleito, é o povo escolhido. E daí nós temos essa produção racista que traz, que nos leva a essas reflexões. Mas isso também é papo para outro livro que a gente vai estudar e temos um caminho muito longo à frente. Só para a gente não perder de vista aí a questão da nossa essência, de onde a gente busca o conhecimento, quem somos nós, de onde viemos. Essa é a grande pergunta que nós temos feito. Axé a todos nós. Valeu, Aldaci, muito obrigado pela contribuição. É sempre assim, muito bom. Então, Neuza, tem mais alguma pergunta no chat ou já podemos passar para o professor Diego? Não temos nenhuma pergunta. Temos bastante comentários aqui, mas pergunta não temos. Mas está tudo gravado aqui, depois o pessoal poderá ter acesso também aos comentários. Eu acho que você já pode passar, professor Diego. Professor Diego, por favor. Bom, primeiramente, eu vou agradecer a Ana Cláudia pela sua fala,
Por isso que falei, eu gosto muito mais de pergunta. Professor Carlos, também, muito obrigado pelo seu posicionamento. Só que eu gosto quando você se expressa dessa forma. Realmente, eu encontrei essa parte no livro do Sheikha. Ele fala que eu não sou contra, totalmente e precisar fazer um resgate histórica da África, de forma geral. E realmente ele fez. Ele provocou bastante e chocou o eurocentrismo. Um dos motivos também, pela sua negritude, a tese dele foi reprovada. Então, como também Frantz Fanon, da mesma forma que aconteceu com Frantz Fanon. E não apenas esses dois, tem muito mais. Eu não preciso nem salientar aqui, vocês sabem também. Só que Sheikha, ele é muito racional. Ele é muito, assim, filosófico. O pensamento dele não foi uma ousadia, foi categórico. Eu posso dizer dessa forma. E desafio realmente que, se o pensamento grego, ou seja, europeia, era considerado como o centro de conhecimento, hoje em dia não é mais. Foi isso que é o objetivo dos intelectuais africanos. E através dessas escritas, essas produções científicas, e faz com que a filosofia africana se expande. E mesmo assim, muita gente não tem conhecimento sobre a filosofia africana, ou seja, sobre a África, de forma geral. E Sheikha, ele reconheceu que a racionalidade não vem da África, pois é muito ao contrário dos europeus, dos gregos. Vamos considerar, mais uma vez, a ideia do Hegel, que ele fala de uma raça caucasiana, ok? Essa raça caucasiana é o branco. É um ser racional, né? É um ser superior. E também você é considerado como filósofo enquanto você é capaz de filosofar em alemão. Isso é muito irracional, certo? Olha como que o Sheikha entendeu. Mas ele provou que a civilização é vindo da África. Isso que muita gente não gosta de entender, não gosta de aprender. Só para fazer, não é contra, para demonstrar que os europeus realmente, a questão da razão kantiana, né, rejeitam totalmente a filosofia africana. Portanto, o trabalho filosófico dos africanos foi mais filosófico do que os europeus, do que os gregos, né? E voltando à professora Ana Cláudia, que falou que a questão da barbaridade era a criança, realmente, né, os gregos, né, enquanto a filosofia africana está sendo avançando, não é apenas na matemática, na engenharia, na física, como também da engenharia, professor Carlos, certo? E os gregos estavam ainda mergulhando na barbaridade. Essa infância que o Hegel traz, a professora Ana, ele copiou exatamente essa questão da palavra infância. Eu esqueci como é que fala aqui, eu não lembro. Ele não usou a palavra infância. Portanto, o Hegel usa a palavra infância para caracterizar o que é da África, que é a questão dos primeiros filósofos a construir o mundo, ou seja, onde que vem a civilização. E os gregos, pior ainda, os europeus estão ainda mergulhando na barbaridade. Bom, quem agora? Não sei, vamos conversar um pouquinho com o professor Jaime.
Eu pergunto, né? Pergunta da pergunta. Que prova os europeus têm para provar que a África está fora? Ou seja, não tem um processo histórico. Vamos focar, como eu falei, com o Hegel, né? Que prova o Hegel tem? Eu pergunto, eu foco muito nisso, né? Qual é a prova que ele tem? Então, a prova que tem para mostrar que a civilização é vinda da África, vamos mergulhar exatamente, né, na questão desses autores. Eu gosto muito, Jorge James. Eu me arrependi por ter escrevido a minha dissertação. Eu encontrei o livro do James quase no final. Senão, eu ia sacudir exatamente a filosofia europeia. E só para um recado, não sei, acho que vocês vão ficar felizes, eu fui qualificado semana passada agora, no meu mestrado, foi defendido e foi aprovado. Tá? Certo? Então eu julgo isso muito. Realmente, vamos estudar um pouquinho o Thomas Hobbes. Eu sei que você é de direito, né? Thomas Hobbes. Vê como que ele caracteriza a guerra. Quem que vai aceitar isso? Que os europeus são criadores, ou seja, padre ou mãe de crimes. São criminosos. Colonialismo. São criminosos. Né? John Locke, todo mundo gosta. Muita gente gosta. Os caras do direito gostam bastante de John Locke. Sobre a questão do direito mesmo. Não precisa nem explicar tudo isso. Né? Então, esses autores, eles vão basear em quê? Volto à pergunta de novo, para provar a questão. Eu estava lendo sobre a questão do movimento pan-africanista. Tem uma parte que eles usam até hoje, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa parte, só que eu não lembro qual foi essa parte, um artigo que eles vão usando, que quem que escreveu foi o Dubois. Dubois não apareceu. Eles não deram esse crédito para Dubois. Ninguém não deu esse crédito. Esse crédito que os gregos estudaram na África, muita gente não sabe disso. Os gregos não mencionam isso. Eles são donos da razão. Certo? É considerado muita gente. Quando eu descobri isso me chocou bastante até hoje. Me dá um choque epistemológico, um choque psicológico. Isso me chocou bastante. Por isso que eu apaixono muito pela filosofia africana. Eu consigo me identificar, a minha essência na filosofia africana. Professor Marcos, cara, você foi fantástico na sua fala. Eu gostei bastante. É Marco, né? Eu gosto muito do seu posicionamento. Através dessa questão do racismo epistêmico, hoje muita gente considera o racismo institucional, que quem fala sobre isso, acho que o nosso Preto Lindo, que fala, o Sheikh Anta Diop reconheceu enquanto negro quando chegou lá na França. Né? Agora, vem a questão do racismo recreativo, racismo epistêmico, racismo institucional, e o racismo individual, e por aí que vai.
Cadê minhas anotações? Eu volto para mim agora. Também eu me reconheço enquanto negro, quando eu cheguei ao Brasil. E não apenas quando eu cheguei aqui, mas quando eu comecei a estudar. Entrei na faculdade, né? E me identifico realmente que eu sou negro no 5º período, né? No ensino superior, quando eu estava no 5º período. Aí, cara, quando eu comecei a estudar a história do Brasil, o que é o racismo, digo, meu Deus, agora me identifiquei. Ó. Porque, como o Sheikha também, ele nunca sofreu o racismo quando estava no país dele. Porque ele vivia no meio dos negros. Como também o professor que introduziu esse livro, ele falou. Ele não sabe o que é o racismo. Porque ele nunca sofreu. Mas eu conheço. Sheikha Anta Diop conheceu. Ele sofreu. Frantz Fanon, ele sofreu. Ele sabe o que é. Então, nesse caso, é muito chocante. Relatando essa história, professor Abel, se chegou o horário, me fala. Mas agora abriu exatamente, eu vou descarregar tudo. Tem uma parte aqui no livro, Sheikha disse assim: a história da humanidade permanecerá confusa enquanto nós não fomos capazes de distinguir entre os 2 primeiros versos em que a natureza moldou os instintos, temperamentos, hábitos e conceitos éticos das 2 subdivisões, antes de elas se encontrem uma a outra depois de uma longa separação que remonta a tempos pré-históricos. E ele mostrou, ele provou que não é apenas a história da humanidade. A filosofia africana permanecerá suspensa enquanto os negros africanos não escrevem realmente a filosofia. Certo? Vamos seguir. O primeiro desses versos, como eu salientei, que é a filosofia, o egípcio e a mesopotâmica. Como veremos no capítulo sobre a contribuição do Egito, professora Deusuíta, aqui, certo? O primeiro desses versos, como veremos no capítulo sobre a contribuição do Egito, é o Vale do Nilo, dos Grandes Lagos até a Delta, através do então chamado Sudão. Acho que alguém mencionou isso. Anglo-Egípcio. Anglo-Egyptian Sudan. A abundância de recursos vitais. Seu caráter agrícola sedentário. O professor Marco também salientou isso. As condições específicas do vale irão engendrar no homem, ou seja, negro. Uma natureza suave, idealista, pacífica, dotada de um espírito de justiça e alegria. Todas essas virtudes eram mais ou menos indispensáveis para a convivência diária. Tem uma parte aqui, porque lendo vai surgindo, vai aparecer umas coisas, né? Que de onde vem essa civilização? Posso retornar de novo? Eu não sei se eu tenho o mesmo com vocês na página 89 em PDF. Depois vocês podem ler lá. Não vou ler tudo isso não, tá? Começa nessa parte aqui. Por causa das exigências da vida agrícola. Professor Marcos, estou comunicando contigo diretamente nessa parte aqui, tá? E eu lembrei durante a nossa conversa, tem um professor que salientou isso. Tu vai ver o quanto é o racismo
é a fraqueza dos brancos. Exemplo, eu vou ler aqui essa parte. O próprio nome da capital da francesa, não sei quem foi que salientou isso durante a conversa, há muito tempo, né? Ele falou sobre isso. O próprio nome da capital francesa, que é o Paris, pode ser explicado pelo culto de Isis. O termo Paris poderia ter muito bem significar templo de Isis, pois havia uma cidade com esse nome nas margens do Nilo. E o hierógrafo representa o recinto de um templo de Oise. Porque parece francês esse nome aqui. O-I-S-E, ao final. Então, tem uma parte também que eu vi que, apesar que muitos franceses têm a pele negra, né, não se reconhece, não aceita de ser negro. Se eu conseguir achar essa parte, seria fantástico ler agora, né? Só que vai perder muito tempo, tá? Mas se eu acho, eu vou tirar uma foto e mando no grupo, né? Para ter a ciência disso. Então, o racismo realmente é a fraqueza dos brancos, né? Hoje eu estava no curso que tem um professor, apesar que eu tenho muita admiração dele, porque ele é jovem, já é doutor. Aí ele relatou uma coisa que não me deixou feliz. Tem um cara também, eu já cortei em 2, a questão de cotas, né? Isso também não faz parte. Para tu ver a inveja, né? O quanto é forte pela parte do colonialismo, deixando pelos brancos e etc. E, cara, isso me chocou bastante. Bom, acho que não sei se eu respondo das perguntas, principalmente do professor Jaime. Não sei se ficou satisfeito, se é isso que você estava esperando ou não, né? Senão a gente conversa mais, porque é um debate, né? Agradecido, professor. Se tiver alguém que tenha uma dúvida, queira tirar, ainda dá tempo. Mas, caso não, a gente já vai agradecendo. Aí eu passo a palavra para a Neuza. Neuza, por favor, né? Dê a sua graça aí para todos nós. O Jaime levantou a mão, é que nós já estamos com 1h30, mais de 1h30. Rapidinho, Jaime, para a gente poder fazer o encerramento. Eu creio que ele quer comentar a fala do professor Wallner. Jaime, por favor. É rápido. Obrigado, viu, professor Gildas. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui participando e aprendendo, porque a gente realmente é educado de uma forma e é muito conflitante. Mas, rapidamente aqui, eu quero dizer, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem dos Advogados, e eu fiz, na gestão passada também, parte da Comissão de Igualdade Racial. A gente vê realmente essa questão de saber de onde vem, eu acho que é muito pertinente, muito importante, porque como você mesmo disse, professor Gildas, o estudante, ele passa a apreciar aquilo que é passado para ele, como Locke, Hobbes e vários, né, no direito, a filosofia do direito, Kelsen, né, que é positivista, e isso acaba tendo consequências. Então, por que eu falei que eu fui da Comissão de Igualdade Racial, que era composta majoritariamente por pessoas negras? Eu sempre tive uma participação de querer aprender e defender isso no próprio direito. Mas foi tocado numa questão aí
que a gente trabalha muito também, que é o racismo institucional. Então, eu queria compartilhar aqui, não é uma opinião, é compartilhar uma experiência minha, porque foi tocada na lei 10.639 também, a não aplicabilidade dela. Então, o que você vê no direito, quando você usa o direito, tenta usar o direito, ou mesmo que você seja um negro que tente usar o direito, eu acho que é isso que se denomina racismo institucional. Você vê que os argumentos dos juízes, porque não tem desembargadores negros, você vê ali na foto, não existe essa cultura. E a gente levou próprios juízes negros para falarem em palestras na OAB sobre essas questões. Mas a gente vê o que persiste, que parece, que transparece o racismo institucional, toda a base, como vocês falaram aí, como o professor Diodas falou, Hobbes, Locke, e os discípulos desses, que são autores, no próprio direito civil, tem o Washington de Barros Monteiro, tem diversos. Então, você vê na fundamentação dos juízes que você não ganha com todos esses argumentos. Você argumenta, você pode considerar argumento, a gente tem uma ação civil pública aí na filosofia com a professora Neuza. Então, você diz o seguinte, eles argumentam o seguinte, as argumentações do advogado é genérica e abstrata, e não tem nenhuma prova, porque é justamente isso que a gente traz lá de trás, né? Esse discurso que não existe prova. Então, por que eu estou compartilhando? E isso é o que parece o racismo institucional. Parece não, o que é o racismo institucional. Porque se a própria pessoa foi formada ali dentro do eurocentrismo, do Império Romano, o nosso direito é romano, é baseado no direito romano, que é do Império Romano. E dentro do Império Romano, do direito, existia duas camadas, existiam dois direitos, que é o direito, que era o ius civile e o gentio, que era o direito do cidadão romano e o direito da gente que não era romano, e nem necessariamente era por ser negro. Eles já eram separados. Então, você vê que toda essa argumentação, ela vem. Então, por que eu estou compartilhando isso para vocês? Porque é muito difícil quando você entra numa questão jurídica ou nos tribunais, você querer argumentar, porque o contra-argumento é sempre baseado em, olha, você está alegando, a outra parte está alegando que a tese da outra parte, excelência, né? A tese da outra parte é baseada em teses genéricas e abstratas. Então, é difícil você fazer isso. Você vê, a gente tem a Lei 10.639, a gente procura implantar, então sempre tem um argumento que hoje, no modo contemporâneo, e muito estadunidense, que se traz esse modo, que é um outro tipo de direito que se chama common law, que é consuetudinário, né? A gente diz no direito, que é o lawfare. Então, usa-se, abaixa-se os canhões e usa-se o direito para impossibilitar as partes, né, de aparecer. Então, você vê que até com essa questão, quando tem a participação em cotas, eu estou com uma ação aqui também, né, que é contra o Conselho Municipal em São Bernardo de Igualdade Racial, porque foi carta marcada ali, não teve eleição. Então, acesso. Então, eu acho que é muito importante, eu queria compartilhar isso com vocês, agora encerrando, né, porque eu sei que o tempo é curto, porque a gente estuda para transformar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar estudando justamente para a gente poder transformar isso, para que essas teses em autores que vieram dessas raízes aí, né, elas não fiquem assim sólidas, que elas possam realmente dar acesso e acabar com esse racismo que se torna, ele é legal, mas ele é um racismo institucional. Então, eu queria compartilhar só essa experiência minha,
poderia falar muito mais aqui sobre questões práticas e provas mesmo, né? Mas, em tese, é isso que eu queria compartilhar. Então, a gente precisa realmente estudar para poder transformar isso daí. Era isso daí. Obrigado. Obrigado, professor. Neuza? Obrigado, doutor Jaime. Eu acho que os elogios aqui no chat representam bem a qualidade desse estudo, né, que nós estamos desenvolvendo. A cada aula a gente aprende mais, né? O doutor Jaime disse que ele está aprendendo. Aqui somos todos aprendizes, né? Porque essa diversidade que nós temos aqui, né, de pessoas, né, expondo, né, cada dia a gente aprende e aprofunda mais o nosso próprio conhecimento já, né. Então, eu queria agradecer ao professor Wallner, né, por essa excelente aula, agradecer a todos que compartilharam, que comentaram aqui, né, o Jaime, o Carlos, Marco Túlio, a Ana Cláudia, a Deusuíta, os comentários aqui no chat, todos eles foram muito enriquecedores, né? E agradecer, né, mais essa presença hoje. A semana que vem nós vamos ter a exposição do capítulo 6 pelo professor Wellington, que está aqui presente, né? E esperamos todos aqui novamente para a continuidade desse nosso aprendizado, tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Daí até semana que vem. Ah, sim, só um minutinho. Wallner, aqui no chat, a Eliane, ela perguntou, vou ler. Gostaria de parabenizar e agradecer a oportunidade e o aprendizado. O professor Wallner, né, poderia disponibilizar e-mail ou algum outro canal por onde seria possível prosseguir o contato e conhecer fontes de pesquisas e leituras indicadas por ele? Poderia disponibilizar, né, fontes de pesquisa. Então, se você quiser disponibilizar lá no chat ou no grupo, pode ser? Um e-mail. A fonte de pesquisa ou seu meu contato? Não entendi, Wallner. Eu acho que é o contato, Wallner. Não tinha meu contato, meu pai, ela quer. É o contato. Ela quer um contato, sim, ela quer um contato. Tá, depois passa para... O contato ela pode pegar lá no grupo, né? Ela mesmo pega o seu contato lá no grupo. Tá bom, Eliane? Você dá o nome completo lá, tu vai ver uma palavra. Actuality, é isso aí. Tá bom, então. Então... Neuza. Sim, alguém... Sou eu, Abel. Fala, Abel. Sobre a eleição, já temos o resultado ou ainda está sendo aferido? Não, ainda está. A gente está preparando uma nota para fazer a divulgação. Conversei com o Burato antes da reunião, ele está produzindo uma nota. Tá bom? Obrigado, então. Valeu, um abraço a todos. Um abraço a todos, todas. Até segunda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Deusuíta. Valdir, Jaime, todos que estão presentes. Boa noite. Boa noite, Malinho.